Boa tarde, Hever. Tudo Boa bom? tarde. Tudo bem. Dando uma olhada na tabela, assim, o Flamengo vai pegar o Santos agora, que é mais um time que está ali na briga, no G6 e tal. Nesses confrontos diretos, o Flamengo ainda não conseguiu vencer uma equipe que se posiciona ali no G6. Essa seria a última chance, pelo menos nesse primeiro turno. Você acha que o Flamengo está devendo, assim, sobretudo, uma vitória contra essas equipes que são adversários diretos na disputa por um título? Olha, na verdade, o Flamengo, para muitos, está devendo desde o início do campeonato, né? Desde a pré-temporada. Nós vemos no primeiro semestre em cima disso, e o Flamengo, de repente, vai terminar o ano aí, se possível, com mais algum título, e vai terminar o ano devendo. Então, nós sabemos que nós podemos dar o nosso melhor. Temos mais um jogo muito difícil, um concorrente direto, que é a equipe do Santos, uma equipe que nós enfrentamos há pouco tempo. Sabemos bem a qualidade, o ponto forte da equipe do Santos. Então, espero que nós tenhamos uma noite feliz e conseguimos sair de lá com a vitória. Pois é, por coincidência, a tabela acabou marcando esse reencontro tão próximo da partida da quarta-feira passada. É possível entrar em campo passando uma borracha em tudo que aconteceu, ou ficam, né, algumas questões ali entre vocês, jogadores, entre a diretoria, entre as torcidas, enfim, de um jogo que foi tão pegado, com lances polêmicos, como o da semana passada? Eu acho que a gente foi tudo bem esclarecido, resolvido. Claro que você tem um jogo assim muito próximo, acaba sendo um pouco estranho, né? Mas da minha parte não tenho nada pendente. O que durante a partida eu tento sempre resolver o que fica pendente. Então acredito que tenha sido apagado muitas coisas que aconteceram no jogo. Claro que vão entrar em polêmica, como o futebol é tudo muito polêmico, mas a gente não pode deixar que isso entre na partida. Hever, apesar de ter a terceira melhor defesa do Campeonato Brasileiro, os últimos jogos, o Flamengo levou nos últimos 6 jogos, foram 10 gols sofridos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse rendimento na defesa, até porque tem muitas mudanças, né? Uma hora é você com o Vaz, uma hora é você com o Rodolfo machucou, agora foi você com o Juan. Isso atrapalha um pouquinho também o rendimento defensivo? Não, acredito que não, até porque são jogadores experientes. Claro que a partir do momento que você começa a sofrer muitos gols, isso é questionado. Na maioria das vezes a gente tem tido falhas que a gente não estávamos acostumados a ter, e isso vem atrapalhando bastante durante a partida, esses gols. Então nós estamos trabalhando para que isso não venha acontecer mais, e que nós possamos ter aí novamente, estar entre a primeira ou a segunda defesa menos vazada do campeonato. Em relação ao jogo contra o Santos, você acha que uma vitória, uma boa atuação, contra o Corinthians o Flamengo teve uma boa atuação, poderia ter saído com a vitória de lá, né? Mas uma vitória contra o Santos pode ditar mesmo o ritmo do Flamengo nessa sequência que tem aí pela frente? Pode mostrar a que veio o Flamengo no Campeonato Brasileiro? Olha, claro que você vencer uma partida grande como essa que nós temos à frente, acaba dando moral, acaba elevando a moral do grupo. Nós viemos de um jogo muito pegado contra a equipe do Corinthians, um jogo muito bom. Não que os outros jogos anteriores a gente não tenha jogado bem. A gente tem jogado bem, mas está faltando um pequeno detalhe, né, para que a gente consiga vencer. Então espero que depois de um jogo diante da equipe do Corinthians, esse algo a mais que estava faltando possa começar a sair, e que essas vitórias comecem a aparecer para que a gente alcance o nosso objetivo, que é brigar pelo título. Hever, boa noite. Boa noite. Você falava aí de um detalhe que falta, algo a mais. Se vocês voltaram de São Paulo sem diminuir essa diferença, que talvez fosse um objetivo, pelo menos talvez o segundo tempo da partida mostre um horizonte legal à frente. Aquilo que vocês apresentaram no segundo tempo é mais ou menos a cara que você acha que o Flamengo deve ter daqui para frente? O que deixou esse segundo tempo? Ontem, até na saída do jogo, o Diego Alves falava que o Flamengo fez com o Corinthians lá no segundo tempo mostrava que o time era capaz de fazer mais no campeonato. Como é que vocês viram isso? Eu acho que não só o Hever, né, ficou satisfeito com o segundo tempo, com a partida de ontem. E nós sabemos que a partir do momento que a gente entrar com essa dedicação que nós tivemos, não que nas outras partidas não tiveram essa dedicação, muito pelo contrário. Mas se a gente entrar com nível de concentração alto,
como o jogo ontem nos pediu para que seria dessa maneira, a gente vai alcançar voos longos, aí, altos. Então, não adianta nada a gente ter um jogo muito bom contra a equipe do Corinthians, que é o líder no momento da competição, um nível alto também contra o Santos, e daqui a pouco a gente baixar esse nível. A gente tem que ter uma sequência boa, que todos nós esperamos, e acredito que o torcedor também espera da gente. Então, espero que nós possamos ter virado essa chave, que esses jogos em alto nível possa acontecer agora do jogo do Corinthians adiante. Mudando um pouquinho de assunto, hoje foi feito o sorteio dos mandos da Copa do Brasil. Nas oitavas e nas quartas, o Flamengo acabou decidindo fora de casa, e dessa vez vai decidir a vaga na final na Ilha do Urubu. Queria saber tua opinião, quanto isso vale numa decisão como essa, uma semifinal envolvendo um clássico. E hoje, mais cedo, o presidente do Botafogo disse que preferia que fosse torcida única nesses dois clássicos. Queria saber a tua opinião também, como você imagina que deva ser essa semifinal em relação a isso. Olha, a gente acabou mudando o segundo jogo agora em casa. Só vai ser bom dependendo do primeiro jogo, né? Se a gente conseguir fazer um bom resultado no primeiro jogo, é sempre bom você decidir em casa, com o apoio da sua torcida, um número maior de torcedor. Sobre torcida única, eu particularmente não sou a favor, eu prefiro as duas torcidas. O futebol sempre foi dessa maneira, desde que há segurança. O futebol hoje em dia está muito violento, né, principalmente fora de campo. Então eu não vejo, ainda mais um clássico dessa grandeza com torcida única. Futebol tem que mudar um pouquinho esses conceitos de muitas pessoas. E também não cabe a nós jogadores, né? A gente tem que ir cumprir nosso trabalho, e espero que nós possamos fazer isso da melhor maneira possível. Hever, ainda repercutindo um pouco do que aconteceu hoje pela manhã lá na sede da CBF, além do presidente do Botafogo acompanhar esse sorteio, ele acabou comentando que ele levaria a CBF à preocupação com relação à arbitragem, porque ele entendia que haviam alguns erros sistemáticos que vinham favorecendo o Flamengo, que pelo Flamengo ser o adversário na Copa do Brasil, acabava gerando uma preocupação. Além disso, tem um vídeo que está circulando nas redes sociais, que você cumprimenta o juiz, e, enfim, começou a circular uma legenda de que o juiz teria dito "tamo junto". Eu só queria que você falasse, nesse momento do cumprimento do juiz, se você se recorda o que ele te falou. Eu sei que realmente é até meio incômodo eu te fazer essa pergunta, mas é mais porque, de fato, é uma possibilidade para você falar se isso foi dito. E com relação a essa declaração sobre esses erros sistemáticos que acabam favorecendo o Flamengo também. Olha, eu não gosto muito de entrar em polêmica, mas todos os erros sistemáticos, né, comprovaram que a arbitragem estava correta, exceção o jogo de ontem, que o árbitro acabou errando. Então, quando é a favor da gente, é sistemático. Quando não é, está tudo normal. Em relação a cumprimentar o árbitro, é uma coisa que eu sempre faço, em todos os jogos. Engraçado que só saiu de ontem. Então, são muita conversa para pouco futebol, de repente, ou para muita conversa para gente que não tem muita coisa o que fazer. Só isso. Hever, boa noite. Você falou sobre essa partida contra o Santos, que para você não ficou nenhuma pendência, mas o que você acha assim para a torcida do Flamengo? Ficou alguma pendência? Porque a torcida ficou um pouco chateada com o resultado, apesar de ter vindo a classificação. Você acha que ficou um pouco engasgada a torcida, e o que vocês, né, pretendem até mostrar em campo para que a torcida fique satisfeita que vocês vão enfrentar o Santos, que está na parte de cima da tabela e que ficou para trás na Copa do Brasil? Olha, nós fomos com o objetivo de classificarmos, né, até Santos na Copa do Brasil. Conseguimos o feito, conseguimos o nosso objetivo. Então, acredito que isso não tenha ficado engasgado. Mas a nossa atuação, eu tenho certeza que ficou engasgado não só com o torcedor, e sim entre nós jogadores, comissão, diretoria. Então, esse é o sentimento de ter ficado engasgado pela nossa atuação, o que nós demonstramos dentro de campo. Sabemos que agora é um campeonato totalmente diferente, é um jogo, de repente, diferente naquela situação, então tem tudo para ser um grande espetáculo e que nós possamos sair de lá com a vitória. Hever, desde sexta-feira, quando foi anunciada o afastamento, né, quando foi anunciado o afastamento do Felipe Melo do Palmeiras, muitas especulações surgiram, vários clubes possíveis interessados.
E até pelo passado dele no Flamengo, tal, se falou no nome do Flamengo também. Até o Rodrigo está aqui, não sei se vai se posicionar sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho dele como jogador, do Felipe Melo, se encaixaria no grupo de vocês, que já é um grupo muito qualificado. Bom, o Felipe como jogador, né, sua história no futebol é linda, é fantástica, mas quanto à contratação, o homem está aí, né? Acho que ele pode falar melhor do que eu aí para vocês, ter essa resposta aí. Uma outra pergunta. Depois do jogo contra o Santos, segundo jogo pela Copa do Brasil, o Zé foi muito criticado pelas escolhas que ele fez na partida, alguns jogadores que ele colocou durante o jogo. E nesse jogo contra o Corinthians aconteceu o contrário, né? Depois das mudanças, o time cresceu de produção no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho dele. Olha, o Zé vem sendo muito contestado, né? Mas nós sabemos da qualidade, do potencial que ele tem, a confiança que ele tem dos jogadores, da diretoria. Ontem ele teve um dedo dele, né, nas substituições. Então, o treinador, quando faz substituição, que de repente a equipe não flui, é contestado. Quando a equipe flui com a substituição, ninguém acaba comentando nada. Então, o mais importante é que nós temos a confiança no treinador, sabemos que ele vai fazer sempre o melhor para a equipe. Hever, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu perguntar, uma análise que foi feita nos últimos jogos, que o Flamengo tem tomado gols parecidos. Você concorda com isso? Aquele de contra-ataque, ou aquela enfiada que teve contra o Curitiba, foi parecida contra o Cruzeiro. E o que você acha que qual é a conversa que vocês estão tendo para mudar isso? Olha, a gente sabe que não é só conversa, né? Tem que ter trabalho. Nós estamos trabalhando para que isso não possa mais acontecer e que a gente consiga resolver esse problema o quanto antes, para que parem de contestar novamente essas jogadas. Nós sabemos que só vão parar a partir do momento que a gente estiver solucionado o problema. Obrigado, Hever. Obrigado a todos.